A gente ouve dos deputados, dos senadores que não são os do PT e são aliados ao PT, que o PT é muito fominha, o PT quer tudo, quer ganhar no Congresso, quer ganhar nos estados, etc. E existe um pouco isso, essa imagem, verdadeira ou não, ela existe. O senhor está dizendo que deve ser o contrário, é isso? Não é uma imagem, é uma trajetória. O PT, de fato, ele se afirmou politicamente lançando candidato para tudo. Só que quando você chega a um patamar de responsabilidade de governar estados importantes e de governar a República, evidentemente você tem, num cenário político partidário como o brasileiro, que é muito fragmentado e heterogêneo, você tem que fazer de maneira tranquila e serena concessões. Temos no Congresso Nacional, o maior partido da Câmara, hoje o PT, não tem 18% da Câmara. Então não podemos ter a visão de que vamos hegemonizar a política nacional. Então, se nós queremos uma coalizão governamental e não só um arranjo temporário, e sabendo que o Brasil não é um país que tem uma predominância ideológica de nenhuma corrente, nós queremos fortalecer essa aliança com todos os partidos da base, porque o Brasil não tem nenhuma predominância específica ideológica. E que o que legitima o PT a ficar no governo até hoje é exatamente o apoio desses partidos e o diálogo com a população sobre programas como Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família, o ProUni, a geração de emprego, que são os elementos que dão, digamos, sustentação política para esse projeto. Agora, o partido tem que ter a consciência, quando eu fui presidente eu defendi isso na executiva e no diretório o tempo todo, defendi em congresso essa posição, que nós precisamos construir no Brasil uma estratégia que vá muito além dos limites do PT. Isso significa dialogar de uma maneira muito ampla com os demais partidos, reconhecendo aquilo que eu te falei. Nós temos diferenças de interesses e de visão ideológica muito grandes na base do governo. É uma base extremamente heterogênea nesse sentido. Eu que presidi a CCJ, eu acompanhei várias votações em que a base se dividia completamente em 3 ou 4 posições. Então é natural isso. O Brasil não é um país que consolidou 3 ou 4 posições ideológicas e elas se expressam eleitoralmente de maneira nítida para o povo. Nós ainda temos muita diferença e ainda muito, digamos, imprecisão programática nos partidos. E o PT também tem internamente essas diferenças. Então, construir esse quadro todo exige muita habilidade, paciência e, principalmente, Fernando, exige que nós possamos combinar o que é a dinâmica política da federação com os estados e municípios. O senhor está assumindo a Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República e sua antecessora, Ideli Salvati, era, às vezes, crucificada pelo fato de fazer alguns compromissos com o Congresso, com os aliados do Palácio do Planalto, e depois não ter poder suficiente para honrar alguns desses compromissos. É o que se ouvia dentro do Congresso. No seu caso, como vai ser a sua atuação? E 2, o senhor vai ser mais empoderado do que foi a sua antecessora nesse caso? Fernando, eu convivi com vários ministros de Relações Institucionais, desde o Aldo Rebelo, Jacques Wagner, Tarso Genro, Valfrido, Zé Múcio, Luiz Sérgio, Padilha e a própria Ideli. Todos tinham essa contradição. A Secretaria de Relações Institucionais não é um espaço, digamos, decisório do governo. Ele é um articulador político. Quem tem que cumprir os acordos políticos feitos, as questões de ocupação de espaço e os projetos estratégicos que o governo dialoga com deputados e senadores, evidentemente é o conjunto do governo. Eu acho que é um sentimento real do Congresso Nacional de uma certa dificuldade de relacionamento. E essa dificuldade não é um problema da Secretaria de Relações Institucionais. É algo que tem a ver com todo o governo. O senhor mencionou aí que na lei de diretrizes orçamentárias ficou fixado ali aquele conceito do que se chama de orçamento impositivo, que é a liberação automática de emendas. Como vai funcionar isso na prática, na sua opinião? Vai realmente valer isso daí a partir de agora? Já está valendo. Na verdade, o sistema agora estabelece, publicado o decreto de contingenciamento, você tem a parcela que está liberada para todos, igualmente, e uma série de regras de prazos para apresentar os projetos, para liberar o empenho e depois liberar o financeiro. Então há uma decisão do governo que está sendo... O governo era contra esse modelo, mas tomada a decisão, o governo está cumprindo rigorosamente para assegurar que todos tenham acesso a essas emendas no prazo correto. Obviamente, o que pode acontecer
são, primeiro, as prefeituras ou entidades beneficiadas Ia não chegar apresentarem os projetos, ou apresentar projetos que não têm consistência técnica. Mas é uma decisão rigorosamente técnica que não haverá nenhuma influência política nesse processo. O senhor está dizendo, não haverá nenhuma influência política, mas a gente ouve dentro do Congresso o seguinte, olha, vai continuar tudo do mesmo jeito, porque vão chegar alguns projetos lá que, embora no entender de alguns deputados ou prefeitos são perfeitos, mas o governo vai dizer, não, aqui tem uma imperfeição, não vou liberar o dinheiro. E vai continuar tudo do mesmo jeito, libera para uns, não libera para outros. Pode acontecer isso? O governo tem que fundamentar muito claramente. Imagine que aconteça a situação de um deputado, por exemplo, do partido A, apresenta um tipo de projeto similar do partido B e se negue para esse primeiro deputado. Certamente o outro sendo aprovado, esse deputado vai perceber que foi discriminado. Então não há nenhuma razão. Se esse discriminado for de oposição, não faz diferença para o governo? Não, acho que faz diferença do ponto de vista do compromisso que o governo assumiu. Na verdade, o governo assumiu, mesmo sendo contra, ao final da tramitação, a PEC não foi aprovada ainda, na verdade nós estamos seguindo o comando da LDO ainda tem que se aprovar a PEC. O objetivo nosso qual que é? Já que o Congresso decidiu, é fazer da maneira que não haja contestação. Contestação pode haver, evidentemente, por subjetividades, mas nós queremos fazer o processo de maneira absolutamente correta para todos os partidos, para todos os parlamentares. Ministro, o senhor assume a Secretaria de Relações Institucionais em meio aí a um processo rumoroso entre o governo e o Congresso a respeito da criação de uma CPI para investigar a Petrobras. Neste momento, as CPIs, os pedidos estão em suspenso. O que o governo espera de desfecho para esse episódio? Primeiro, Fernando, acho que é importante lembrar que não é a primeira vez que em ano eleitoral nós temos tentativas de CPIs ou ocorrência de CPIs que tenham um conteúdo eleitoral, conteúdo de disputa política entre situação e oposição. Eu sempre digo que a CPI é um instrumento muito valioso do Poder Legislativo para ser banalizado. Lamentavelmente, ele tem sido banalizado em muitas situações e, pelas vezes, falta de conteúdo real, falta de objetivo claro, muitas vezes chega ao final da CPI com a sensação que o povo descreve como pizza. Ou seja, você não tem consequências reais do processo que possam, de fato, melhorar a gestão pública ou apontar caminhos para o combate efetivo à corrupção. Então, nesse caso particularmente, acho que a oposição, mais uma vez, tenta estabelecer, no caso da Petrobras, um processo de investigação meramente político-eleitoral. Tanto é que prevê um prazo de 180 dias para uma CPI que comece, por exemplo, em abril ou maio, ou seja, para coincidir o seu final com o processo eleitoral. Nós acreditamos que não é o melhor caminho, até porque os fatos que estão sendo colocados como fatos determinados estão todos sob investigação de CGU, Ministério Público, TCU e todos os órgãos de apuração. Agora, esse prazo é mais ou menos padrão das CPIs, não é? Esse prazo de duração. Mas justamente quando você estabelece o início em abril ou maio, evidentemente ela vai ter, primeiro, vai ter que passar pela Copa do Mundo, depois vai ter que passar por toda a campanha eleitoral. E todos sabemos que o Congresso Nacional, em campanha eleitoral, ele tem um funcionamento, digamos, atípico. Então, efetivamente, criar fato político, talvez para encobrir o vazio programático da oposição.